Acordei cedinho, já orei pela sua vida e você está aqui por um propósito, eu creio. Você está aqui hoje por um propósito. E a minha oração, o desejo do meu coração é que você, neste dia, tenha a mão de Deus sobre sua vida, que você flua debaixo do favor do Senhor. Você flua debaixo do favor do Senhor. Eu quero ler aqui um texto da palavra. Você que acordou bem hoje, coloca aí nos comentários. Gratidão ao Senhor por esta sexta-feira. Nós estamos fechando mais um mês. Temos, depois desse final de semana, temos mais uma semaninha e a gente já vai estar em agosto. Os dias estão passando rápido. E nós temos que contar os nossos dias com sabedoria. Mas eu quero ler um texto muito lindo da palavra, que vai abençoar você, um texto muito lindo. É um texto de Romanos, capítulo 8. Um texto de Romanos, capítulo 8, a partir do versículo 26. É um texto lindo demais. E olha só que Paulo, inspirado pelo Senhor, ele escreveu para os irmãos de Romanos, e essa palavra nos alcança, a força dessa palavra, a vida que está nessa palavra, ela nos alcança nos dias de hoje. Olha, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que devemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos ou compreendidos. Olha só que texto lindo. Que o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Ontem na célula nós estávamos comentando e compartilhando a palavra. Ontem estive numa célula e estávamos compartilhando a palavra. E uma das coisas que foram faladas ali é da imperfeição do ser humano. E mesmo sendo imperfeitos, Deus nos ama demais. Você se sente amado por Deus? Deus te ama, isso é fato. O detalhe é, nós precisamos permitir, sentir esse amor de Deus sobre nossa vida. E às vezes as nossas imperfeições, às vezes as nossas fraquezas, criam limites, criam bloqueios para nós não percebermos o amor de Deus em nós. E veja bem, Ele, semelhantemente, o Espírito também nos ajuda nas nossas fraquezas. Nas nossas fraquezas, o Espírito Santo está ali nos impulsionando. Então, olha só, há um comportamento muito comum nas pessoas de quando eles começam a olhar para suas fraquezas. Eles tendem a parar, eles tendem a se distanciar de Deus. Mas esse versículo, ele me mostra um caminho diferente. Ele me mostra uma opção diferente. Não é nova, mas uma opção diferente daquelas que muitas pessoas têm tomado mão. Às vezes, quando as pessoas olham para suas fraquezas, e todo mundo tem uma fraqueza, eles tendem a desanimar, eles tendem a abandonar a Cristo, eles tendem a abandonar Jesus, abandonar a fé, parar no caminho, quando na verdade o Espírito Santo nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, quando você perceber uma fraqueza em você, é Deus mostrando para você que você deve estar ainda mais perto dele, deve estar ainda mais protegido por ele, porque ele pega as nossas fraquezas e transforma as fraquezas em bênçãos, em vitórias para a nossa vida. Então, o Espírito Santo, ele nos ajuda nas nossas fraquezas. Então, outra coisa que eu quero te dizer, não existe super-homem, não existe super-mulher. Todo mundo um dia vai amanhecer numa temperatura diferente. Todo mundo um dia vai perceber que tem uma fraqueza. Todo mundo vai olhar para si e vai ver que há algo na vida dele que precisa crescer. E às vezes nós nos cobramos demais. Nós queremos nos colocar numa situação de imperfeição e não tem jeito. Nós temos defeitos físicos, nós temos imperfeições em nós temos fraquezas emocionais, nós temos fraquezas espirituais e nós temos fraquezas no nosso dia a dia. E o que nós vamos fazer com isso?
Nós vamos colocar tudo isso na mão do Senhor. É na mão de Deus que eu devo colocar. Não é para manicure, não é para cabeleireira, para o cabeleireiro, não, é na mão do Senhor. Porque quem vai nos ajudar nas nossas fraquezas não são essas pessoas, é o Espírito de Deus. Eu até acredito que Deus possa usar alguém cheio do Espírito para nos conduzir, para nos dar direções quando estamos vivendo uma fraqueza, quando estamos à beira de um precipício, de uma fraqueza. Deus pode usar alguém para nos impulsionar e tirar daquele lugar. Mas não são apenas as pessoas, não é um material humano apenas, é a força do Santo Espírito de Deus. Você está entendendo? Então, se glorie nas suas fraquezas, porque quando eu estou fraco é aí que eu estou forte. Paulo fala, uma geração de crentes que batem no peito com orgulho religioso, dizendo que é melhor do que o outro, né? Porque é da igreja tal, ele é melhor do que quem é da igreja Y, e não existe isso. Deus nos colocou em par de igualdade, independente de quem você seja, nós somos iguais para Deus. O amor de Deus foi derramado de forma igualitária para todos nós, para mim, para você, e todo ser humano tem fraqueza. Observe bem, Abraão, um homem cheio de fé, Abraão, um homem que não entrou numa igreja e ouviu um louvor, e ouviu uma palavra. Abraão não teve esse privilégio que nós temos, mas Abraão ouviu a Deus, Abraão conversou com Deus, Abraão andou com Deus, mas Abraão tinha fraquezas. Isaac, pela mesma sorte, o filho de Abraão, um homem também chamado por Deus, prometido pelo Senhor, casou-se com Rebeca, um homem temente a Deus, mas também tinha fraquezas. Da mesma sorte, Jacó, todos esses homens ilustres, Isaías, Josué, os profetas, todos eles, os apóstolos, todos eles eram homens que andaram com Jesus, estiveram tão perto do Mestre, mas tinha fraquezas. Pedro, por 3 vezes negou o Mestre, e há poucos dias atrás ele tinha dito para o próprio Cristo que jamais o abandonaria, e ele o negou. Qual é a sua fraqueza? Não precisa escrever aqui, mas a sua fraqueza, ela precisa te levar mais perto da cruz, ela precisa te levar mais perto de Cristo e não te afastar dele. Quantas pessoas na caminhada que eu conheço que parou, que abandonou a fé por causa de uma fraqueza que tinha nele, ou por observar uma fraqueza num outro irmão, viu uma outra pessoa numa fraqueza, e aí aquela fraqueza o influenciou a desanimar. Mas o Espírito Santo nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos que não podem ser proferidos. Com gemidos que não podem ser proferidos. Quando você observar uma fraqueza, ore. Mas pastor, não tenho palavra para orar. Murmure alguma coisa. Murmure alguma coisa. Se lance, mesmo não falando nada. O Espírito de Deus vai pegar toda essa sua emoção, seja ela boa ou ruim, e vai levar diante de Deus, e com gemidos que não se podem proferir, gemidos que não podem ser proferidos, ele vai comunicar com Deus a sua fraqueza, e Deus vai te ajudar. Olha só olha o que está escrito no versículo 27. Olha bem. E aquele que examina os corações, só um que examina os nossos corações. Só tem um, só o próprio Deus. Nós temos a mania de querer ficar suspeitando das pessoas, do que elas têm no coração, mas nós suspeitamos, mas Deus examina o nosso coração. Deus examina o nosso coração, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. Só Deus conhece a minha e a sua intenção, porque Ele faz intercessão pelos santos
segundo a vontade de Deus. Quando você se pega numa fraqueza e que você não corre de Cristo, muito pelo contrário, você vai de encontro a Ele, o Espírito Santo pega as suas palavras, os seus gemidos inexprimíveis, e leva diante de Deus, porque Ele conhece as suas intenções, Ele examina o seu coração, e em Deus tudo parte da nossa intenção. E ontem mesmo eu estava dizendo que quando Abel veio oferecer a sua oferta diante de Deus, a Bíblia diz lá em Gênesis, que diz assim, e Deus se agradou de Abel e sua oferta. Primeiro Deus vê a intenção, Deus não viu a oferta, Deus não viu aquilo que Abel estava entregando, Deus viu a intenção de Abel. Da mesma sorte, Deus viu a intenção de Caim e a sua oferta, e Deus olhou para Caim, para a sua oferta, e desagradou deles. Então Deus conhece a intenção do nosso coração, só Ele conhece, só Ele, através do Santo Espírito, pode examinar e conhecer e te revirar por dentro, e saber o que está lá dentro. E Davi, orando, ele fala, sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e me projeta para o caminho eterno. É isso que você precisa fazer. E Davi, quando ele ora esse salmo, quando ele fala com Deus, e ali ele está falando nas profundezas da sua alma e do seu espírito, Davi estava passando as maiores dificuldades que um ser humano pode passar. Ele estava em lutas internas gigantes, e ele pede a Deus para examiná-lo. Deus, me revire por dentro, arranque de mim os caminhos maus, me livre das tentações, me faça superá-las. Eu preciso conviver com essas tentações sem me ceder a elas. Era como se ele estivesse dizendo isso. Vê se há em mim algum caminho mau, e tinha, porque sempre tem algo mal dentro de nós. Que isso, pastor? Claro que tem. A nossa natureza é má. A nossa natureza não é boa. Nós pensamos mal das pessoas. Às vezes nós desejamos mal das pessoas. Nós temos invejas. Isso tudo é coisa do ser humano. E nós nascemos com isso. Não existe uma escola que te ensina a ser invejoso. Não existe uma escola que você senta numa cadeira e te ensina a ser mal. Não existe uma escola que você senta numa cadeira e um professor te ensina a desejar o mal para o outro, a invejar alguém, a maquinar o mal, a criar uma situação, uma cilada para alguém. Não existe nenhuma escola. Nós nascemos com isso. Você nasceu com isso. E o que fazer então? Deus, é Deus. O que vai fazer a diferença na nossa vida é nós permitirmos que o Espírito Santo nos revire por dentro e ache esses ambientes de maldade. E vai tirando de nós, vai controlando tudo isso. Vai controlando todos esses sentimentos. E olha só, Ele é que examina os corações e sabe qual é a intenção do Espírito. Deus conhece você por dentro, eu não conheço. Talvez a sua família não te conhece, mas Deus te conhece. Ele sabe aquelas coisas que permeiam você por dentro. E o próprio Espírito de Deus vai te fortalecer nas suas tentações. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. A sermos mais fracos, pastor? Não, a nos fortalecermos. Porque nós só entendemos que precisamos nos fortalecer quando nós enxergamos a nossa fraqueza. Porque há muita gente que cai, há muita gente que desmorona. É porque ele sempre se sustentou nas suas fortalezas, nos seus pontos fortes. Se nivele nas suas fraquezas. Que isso, pastor? Sim, eu preciso sempre estar de olho nas minhas fraquezas e pedindo ao Espírito Santo que me controle, que mova dentro de mim, me ajude nas minhas fraquezas. Porque quando eu acho que eu sou forte, eu estou à beira de um precipício. Quando eu acho que a minha oração ela é ouvida mais do que meu irmão, quando eu acho que o meu conhecimento, quando eu me apoio nas minhas habilidades, naquilo que eu acho que eu sou forte, naquilo que eu acho que eu tenho habilidade, força e destreza. Olha Sansão, olha o que acontece com ele. Você está aí? Vamos aqui continuar. Olha só. E o versículo 28, para nós fecharmos.
E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Todas as coisas, todas elas. Não murmure, não jogue pedra na cruz, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Às vezes há alguma coisa que possa estar acontecendo em mim e em você, que no meu olhar humano é ruim, mas nos desígnios de Deus é algo extraordinário, mesmo que esteja doendo em nós. Nós não podemos viver sem a dor. A dor faz parte do ser humano. E a gente, olhando esse texto e vendo Paulo escrever isso, que todas as coisas, todas, eu não desejo que você fique sentindo dores todo dia, dores emocionais, dores na sua alma, dores físicas, não é o meu desejo. Mas às vezes essas dores, elas também, elas são um motivo para nos levar para o nosso propósito, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se são todas as coisas, é a nossa vida por inteiro. É uma pancada no dedo, ou é uma flor, um sorriso que nós recebemos. Todas as coisas vão cooperar para o bem da sua vida, de você que ama o Senhor. Então entenda isso nesta manhã, meu irmão. Flua nessa graça, flua nessa palavra. E entenda que Deus está com você, o Espírito de Deus vai te ajudar nas suas fraquezas. Não se apedreje, não se cobre a ponto de desanimar, de achar que você não vai conseguir romper. Você vai romper. Até porque não é você sozinho, você não está sozinho. Deus está com você. E quando você entende isso, as suas fraquezas, elas não irão te derrubar. Você vai entender que que o Espírito Santo te ajuda nas suas fraquezas. Você vai entender que você tem a ajuda, você tem o amparo do Espírito Santo nas suas fraquezas. É para que você concorde comigo de que você precisa ser dependente de Deus. Sozinho você não vai. Com as suas próprias forças, com as suas boas ações, com a parte boa que tem em você, você não consegue sozinho. Você precisa do Espírito Santo para te ajudar nas suas fraquezas, entendendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, até as suas fraquezas, até os seus pecados cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se você ama o Senhor, você não vai ter remorso, você vai se arrepender e vai viver uma vida extraordinária no Senhor. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira, que Deus te abençoe nesse final de semana e que você possa se aproximar do Senhor por esses dias. Eu convido você para ir celebrar conosco. No domingo nós temos 2 cultos, um culto às 18h15 e um culto às 19h40. 2 celebrações para estarmos ali em adoração, em comunhão com os nossos irmãos e com Deus. E eu te convido para estar comigo numa dessas celebrações no domingo. E quero também avisar, hoje eu vou estar fazendo uma live às 19h30. Às 19h30 hoje uma live, iremos falar, eu e a irmã Célia, ela não está aqui hoje no devocional, mas eu e a Célia hoje nós vamos falar sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta. Interessante o assunto. É 19h15, desculpa. Às 19h15, obrigado. Minha equipe aqui me avisou, a pastora me avisou, 19h15 é comunicação não violenta. Às 19h15, então eu gostaria que você participasse, que você convidasse pessoas para estar nessa live. É extraordinário. Você vai ver como vai mudar coisas na sua comunicação e vai te abençoar e abençoar outras pessoas. Então eu convido você para estar comigo hoje às 19h15 nessa live extraordinária. Eu e a irmã Célia, ela é coach e nós iremos tratar desse tema e de outros temas também. Vamos falar com Deus. Deus, eu oro e peço a tua bênção sobre a vida de cada um desses que estão aqui comigo nesse devocional. Pai, que a tua palavra possa alcançá-los, que teu Espírito possa fazer por eles aquilo que eu não consigo fazer.
Ó Deus, que cada um flua em sabedoria para entender, Pai, que o Senhor, o Teu Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas. Pai querido, eu oro para que o Senhor alcance, Deus, cada vida, ó Deus, em cada desafio, em cada vida individual, particular, Pai. Que o Senhor os faça entender que as fraquezas farão parte da nossa vida, e se nós amamos a Ti, o Teu Espírito irá nos dar força, irá nos ajudar nas nossas fraquezas, para entendermos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Pai. E eu oro para que possamos entender essa palavra, que parece que às vezes nós queremos empurrar de qualquer modo, nós queremos fazer conforme a nossa força, a força do nosso braço, mas às vezes a força do nosso braço ela acaba, e é aí que entra, Deus, a força do Teu Espírito, Pai. Eu oro para que o Senhor nos ajude a cada dia, para que o Senhor nos mova a olhar para dentro de nós, para que o Senhor nos revire por dentro e ache em nós os caminhos maus, e para que o Senhor possa arrancar de nós todas essas coisas, para vivermos uma vida de plenitude em Ti, Senhor. Ó Deus, e que todas as coisas possam cooperar para o bem daqueles que Te amam, daqueles que foram chamados segundo o Teu propósito. Estabeleça o Teu propósito em nós, para todo sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te dê um final de semana extraordinário e uma sexta-feira abençoadíssima, para a glória de Jesus. Eu te espero segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe.